pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Deu para estudar muito, cálculo 2, deu para revisar, deu para se adiantar na matéria, né? Com certeza. Não, eu sei que vocês fizeram isso mesmo. Fizeram a lista também, né? Dessa semana, provavelmente já entregaram. Bom, mas é isso, estamos já na última semana e aí falta pouco conteúdo para a gente ver. E, inclusive, gente, eu esqueci de falar, mas a prova já estão entregando lá na sala de monitoria, a prova 9. Mas não vá agora, volte à tarde lá para pegar. Então, você consegue pegar agora de manhã e também de tarde. Mas, por enquanto, agora fica aqui na sala para você ver a nossa aula de hoje. Bom, e hoje nós vamos continuar estudando integrais triplas, mas agora a gente vai fazer algumas mudanças de coordenadas em integrais triplas, né? Porque o que a gente já viu na quarta-feira? A gente viu o que é uma integral tripla, como é que você calcula em uma caixa retangular e como é que você calcula em uma região geral. E você divide em três tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, hoje, nós vamos ver como é que você calcula integrais triplas, mas agora em coordenadas cilíndricas. E quarta-feira, a gente finaliza o conteúdo do cálculo 2, estudando como é que você calcula integrais triplas em coordenadas esféricas. Então, hoje a gente vai ver primeiro como é que o que é o sistema de coordenadas cilíndricas e depois como é que você calcula uma integral tripla nesse sistema. Então, a gente vai começar no quadro primeiro. Vou primeiro falar um pouquinho com vocês sobre esse sistema. Então, para a gente falar de coordenadas cilíndricas, vamos lembrar primeiro como é que é o sistema que a gente está acostumado, que é o sistema de coordenadas retangulares, ou sistema de coordenadas cartesianas. Então, como é que é nosso sistema usual? Você tem aqui o espaço x, y, z. Aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z. E digamos que nesse espaço você quer localizar um ponto qualquer, um ponto P. Imagina que seu ponto P está bem aqui, ponto P. Como é que a gente localiza o ponto P no espaço? Como é que está acostumado? Bom, normalmente a gente fazia uma projeção de P aqui no plano XY, ou seja, você puxava o P aqui para cá, até chegar na projeção dele. Digamos que a projeção dele no plano XY era essa daqui. Vou chamar essa projeção de P'. Então, a partir dessa projeção, você olhava qual era a coordenada no eixo x, depois qual era a coordenada no eixo y. Então, aqui você tinha, vou chamar de x também, apesar da redundância, aqui vou chamar de y, até apagar aqui. Então, você tinha um ponto P, a partir desse ponto P você tinha uma projeção aqui, que eu estou chamando de P', e nessa projeção P' você puxava a coordenada x e a coordenada y. Depois, você ainda tinha aqui uma coordenada z, que nesse caso seria mais ou menos por aqui. Então, esse modo aqui de localizar um ponto no espaço é o modo que a gente está acostumado. Você pega as coordenadas retangulares no eixo x, no eixo y e no eixo z. Agora, a gente vai ver uma outra forma de você localizar um ponto P no espaço. Na verdade, esse sistema aqui de coordenadas cilíndricas, ele é bem simples, se você já entendeu coordenadas polares. Porque a gente quase não vai fazer muita mudança aqui para localizar esse ponto P. Então, a principal mudança que a gente vai fazer é aqui no plano XY. Porque olha como é que eu vou localizar a projeção P'. Eu vou localizar essa projeção P' usando coordenadas polares. Para eu fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso da distância da origem até essa projeção P'. Essa distância da origem até esse ponto bem que estou chamando de P', a gente estava chamando de R nas coordenadas polares. E a gente também usava esse ângulo aqui, né? O ângulo que é formado entre essa distância e o eixo x. Esse ângulo bem aqui, ó, a gente chamava de θ. Então, na verdade, esse R e esse θ não mudaram. É como a gente estava acostumado. Só que a diferença é que no nosso desenho agora, o plano XY está no chão, mas o R e o θ continuam sendo a mesma coisa.
Então, em coordenadas cilíndricas, quais são as coordenadas que a gente usa? A gente usa o R, que é a distância da origem até a projeção P'. A gente usa o θ, que são as coordenadas polares. E para subir aqui para esse ponto P, a gente continua usando o Z. Então, vamos comparar os dois sistemas. Antes, no sistema de coordenadas retangulares, o que eu fazia para chegar nesse ponto P? Eu achava primeiro esse P', eu pegava a coordenada X, a coordenada Y e chegava nesse P'. Depois que eu chegava nesse P', eu só subia ou descia, conforme a coordenada Z. Agora é a mesma coisa praticamente, só que para eu achar essa coordenada P', ao invés de eu usar x e y, eu vou usar coordenadas polares, ou seja, eu uso R e eu uso θ. Depois que eu chego no ponto P', agora eu vou subir ou descer, conforme a minha coordenada Z. Então, o Z, ele é o único que permanece a mesma coisa. O Z é como se fosse a minha altura. O Z é a minha altura ou para cima ou para baixo, no sentido positivo ou no sentido negativo. E já aqui, ao invés do x e y, eu vou usar o R e o θ. Deu para entender esse sistema, como é que funciona? Bom, então, se você reparar, como aqui no plano x e y eu estou usando o sistema de coordenadas polares, então o x e o y não vão mudar no sentido daquele sistema. O que eu quero dizer com isso é que aqui o x ele continua sendo R cosseno θ. Porque se você reparar, ó, bem aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se eu usar o cosseno θ vai ser o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é R. Isolando o x, eu obtenho essa expressão. O mesmo vale para o y. Se eu usasse o seno de θ nesse triângulo aqui, eu ia ter cateto oposto, que é o y agora, sobre a hipotenusa, que é o R. E assim eu ia obter que o meu y é igual a R seno θ. Então, perceba, ó, que o x e o y, eles continuam com a mesma mudança de coordenadas polares. Aí você vai dizer, tá, professor, e o z? Olha que legal, o z, ele continua sendo o z. Então, o z não mudou nada. Eu não estou escrevendo z em função de θ, em função de r. Não, o z continua sendo a minha altura, ou no sentido positivo, ou no sentido negativo. Então, em coordenadas cilíndricas, o z, ele se mantém. Ele é a mesma coisa. Dependendo do livro que você estiver consultando, você pode, talvez seja lá que o z seja igual a h, mas h só para representar a altura. Mas a forma como você acha o z ou h aqui no plano x, y, z ainda é a mesma coisa. Então, em coordenadas cilíndricas, o nosso x agora vai ser r cosseno, o nosso y vai ser r seno e o z vai continuar sendo z. Então, é essa mudança. Então, se você quer passar de coordenadas cilíndricas para retangulares, você usa aqui essas fórmulas. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser passar de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, como é que eu faço? Eu vou usar as mesmas coisas das coordenadas polares. Então, olha só, como eram coordenadas polares? Eu não tinha essa identidade aqui, ó, r² é igual a x² mais y², isso aqui continua. Porque se você olhar aqui para o chão, você tem esse triângulo retângulo, os catetos são o y e o x, e a hipotenusa é o r. Então, usando o teorema de Pitágoras, você obtém essa fórmula aqui. Usando esse triângulo retângulo ainda aqui, a gente obtém que a tangente de θ é igual a y sobre x. E, por último, para o z é igual a z. Então, não muda nada. Então, basicamente, é como se nós ainda estivéssemos com as coordenadas polares, só que agora a gente está também olhando para o eixo z. Só que o eixo z, ele continua da mesma forma como a gente já estava habituado com ele. Bom, então é isso. Esse é o nosso sistema de coordenadas cilíndricas. Ele não muda muita coisa, se você relembrar as coordenadas polares. As coordenadas esféricas ainda mudam um pouquinho mais, tem uma mudança um pouquinho maior. Mas hoje mesmo a gente vai ficar com esse sistema aqui. Então, eu vou aqui para o slide só para a gente revisar isso daí que a gente acabou de ver. A gente já vai fazer alguns exercícios só para a gente se acostumar com esse sistema. Então, hoje é a aula 28, onde nós estamos falando aqui sobre coordenadas cilíndricas. Ó, no sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço, ele é representado
Sempre, se você está no espaço, gente, para você localizar um ponto, você vai precisar de 3 coordenadas. Antes você usava x, y, z. Agora a gente vai usar o r, o θ e o z. Sendo que r e θ são as coordenadas polares daquela projeção ali P'. E z ainda é a distância orientada desse plano a P. Então, z ainda é a mesma coisa das coordenadas cartesianas. Então, para você localizar um ponto aqui no espaço, o que a gente faz? A gente primeiro vê qual é a distância aqui da origem até essa minha projeção, que essa distância é o r. Depois nós rotacionamos ela, conforme esse θ aqui, a partir do eixo x positivo, a gente rotaciona no sentido anti-horário, aqui, conforme o valor de θ. E com isso, com r e θ, você chega aqui na projeção, nessa projeção bem aqui. Depois é só subir ou descer, conforme a sua coordenada z. E aí você chega no ponto onde você queria. Para você transformar, né, para você converter, o nosso x vai ser r cosseno, nosso y vai ser r seno e o z vai ser igual a z. O contrário, para você passar de retangulares para cilíndricas, você pode usar essas identidades aqui, que foi as que a gente já colocou no quadro. Agora, só para a gente se acostumar com esse novo sistema, a gente vai resolver aqui alguns exercícios. Então, a gente vai resolver primeiro esses dois. Então, exercício 1. Descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é r igual a 1. Depois a gente vai ver essa outra superfície aí do exercício 2. Então, vamos ver esse exercício 1. Eu vou fazer aqui no primeiro quadro ainda. Então, isso aqui é R igual... Tá, então vamos lá, gente. Eu quero descrever a superfície, eu quero dizer para vocês que superfície é essa. Por exemplo, eu te dei essa equação, R igual a 1. Aí eu quero que você me diga que sólido geométrico isso aqui está representando. A minha dica é que esse R aqui, ele está em coordenadas cilíndricas. Então, perceba que isso aqui está te dando uma exigência. Ele está falando assim, olha, o R em coordenadas cilíndricas, ele tem que ser exatamente igual a 1. Só que a gente tem que lembrar o que é o R em coordenadas cilíndricas. Então, voltando para cá, como a gente tinha visto, ó, o R é a distância da origem até esse ponto P', sendo que esse ponto P' é a projeção do nosso ponto P, ou seja, a projeção no plano XY. Então, ele está dizendo que essa distância tem que ser constante, tem que ser sempre igual a 1. Então, se você pegar um ponto a partir da origem, essa curva aqui, a distância dela, dos pontos dessa curva para a origem, sempre tem que ser igual a 1. O que significa o seguinte, que se você tem aqui o nosso espaço aqui, x, y, z, e esse R igual a 1, então eu vou pegar aqui no plano XY todos os pontos que estão distantes exatamente 1 da origem. Isso vai me formar o quê? No plano XY. Isso vai me formar uma circunferência, porque você pega todos os pontos que estão equidistantes da origem. Tem a distância igual a 1. Se você ainda tiver em dúvida, lembre-se que você pode usar essas fórmulas aqui, ó, essas expressões. Porque ele está me dizendo que o R é igual a 1, certo? Então, joga o R igual a 1 aqui. Vai ficar x² mais y² é igual a 1. Só que o que lembra isso? x² mais y² é igual a 1. Lembra a circunferência. Centro na origem e raio 1. Então, no plano XY, você tem aqui uma circunferência de raio 1. Então, perceba que a única coisa que está aqui, digamos, sendo exigida é o R, igual a 1. O θ, eu não tenho nenhuma exigência para ele. Por isso que eu poderia rotacionar isso aqui à vontade, 2π radianos, e obter a minha circunferência. Mas aí você vai falar assim, professor, tá, mas e o Z? Como é que eu vou representar o Z aqui? Aí eu te pergunto, nessa equação aqui, você está vendo alguma exigência para o Z? Não, não tem nenhuma exigência para o Z. O que significa, então, que ao longo do meu eixo Z, eu tenho uma certa liberdade. Então, eu posso projetar essa minha figura aqui que eu formei ao longo do meu eixo Z. Então, é como se o meu eixo Z estivesse livre.
Então, eu poderia pegar essa mesma circunferência e projetar ela para cima e para baixo. Isso ia formar um quê? Isso ia formar um cilindro. Então, na verdade, isso daqui, ó, ia formar um cilindro. Claro que esse cilindro ele cresce, né? Tanto no eixo positivo quanto no eixo negativo. Mas aqui eu estou colocando ele assim. Então, esta figura aqui, ela representa um cilindro de volume infinito, já que ele cresce ao longo de todo o eixo Z. Deu para entender, gente, como é que funciona aqui? Tá, a gente vai fazer o segundo exercício agora, que diz lá que R igual a Z. Então, ó, exercício 2. R igual a Z. Então, olha só que interessante agora. O que está acontecendo aqui, se a gente for parar para pensar? Porque antes, o raio ele era constante, ele era igual a 1. Então, não importa a altura onde você estivesse, ou para cima ou para baixo, a distância da projeção até a origem, ou até o eixo Z, ela era igual a 1, não mudava. Agora, essa distância aqui, ela depende do Z. Ou seja, quanto maior for a sua altura, maior a distância de onde você está até a origem, ou até o eixo Z. Ou então, quanto menor, no sentido negativo, também o eixo Z, também maior é essa distância. Então, o que isso aqui está representando? Aí você pode pensar, professor, não sei, estou em dúvida. Não tem problema, sempre que você estiver em dúvida, você pode usar as expressões, né, da conversão, que é essa daqui, ó. Então, ó, eu tenho essas expressões, eu vou usar essas expressões. Então, o que ele diz para mim? Que o R é igual a Z. Então, eu vou substituir bem aqui, ó. Ao invés do R, eu vou colocar Z. Então, vai ficar Z ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, ó, aqui vai ficar Z ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Olha só, então eu vou conseguir, a partir dessa relação aqui, eu vou conseguir isolar o Z. Escrever ele em função de x e y. Só que quando eu faço isso, ó, vai ficar Z igual a mais ou menos raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Então, na verdade, ó, isso aqui vai me dar duas superfícies. Eu posso considerar o sinal positivo ou o sinal negativo. Vamos considerar primeiro positivo. Então, vocês lembram que gráfico é esse? Z igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado? Se você não lembrar, não tem problema. Você pode fazer todos aqueles passos para desenhar um gráfico. E quais são os passos? Olhar o domínio, olhar a imagem, olhar a projeção no plano XZ, olhar a projeção no plano YZ, olhar as curvas de nível dessa função aqui. Quando você faz isso, por exemplo, faz a projeção disso daqui no plano XZ. Então, você vai zerar o y, vai ficar a raiz de x quadrado, que é igual ao módulo de x. Então, no plano YZ, a sua função é a função modular. Agora, no plano XZ, que é quando você zera aqui o y, você vai ter também a função modular. Então, tanto no plano XZ ou no plano YZ, você tem a função modular. E quando você considerar as curvas de nível, você vai ter circunferências. Então, vocês lembraram agora como é esse gráfico? É um cone, né? Um cone invertido. A gente fez isso aqui na nossa aula de gráficos. Então, ó, você tem aqui o nosso espaço, x, y, z. Aqui no plano YZ, que é quando eu zero o x, né? Vai ficar raiz quadrada de y quadrado, vai ficar módulo de y. Então, aqui você vai ter a função modular. E pelas curvas de nível, isso aqui são circunferências. Então, você vai ter essa imagem aqui. Isso quando eu estou considerando positivo. Se eu considerar o negativo, não tem problema. O cone ele só vai mudar aqui o sentido dele, vai ficar aqui para baixo. Então, você vai ter algo mais ou menos assim. Então, essa daqui é a superfície representada por essa equação. Como é que eu descobri isso? Eu usei aquelas equações ali de conversão, né, convertendo de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas ou retangulares. E assim eu obtive esse meu gráfico. Bom, então é isso. Alguém tem alguma pergunta nessa situação aqui? Tá, então agora já para o terceiro exercício. Esse terceiro exercício, ele já
vai nos permitir, logo mais, calcular integrais triplas usando o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, olha só qual é o terceiro exercício. Esse daqui é um dos mais importantes para a gente hoje, né? Exercício 3. Determine o jacobiano para as coordenadas cilíndricas. Então, o que é o jacobiano mesmo, né? É quando você muda as coordenadas, o jacobiano é o quê? É o determinante daquela matriz. Então, a gente vai primeiro fazer a matriz, depois a gente vai calcular o determinante. Para que isso vai servir? Isso vai servir logo mais para a gente calcular integrais triplas usando o jacobiano, usando essa mudança de variável. Ok, então, vamos lá. Não tem muito o que escrever aqui no quadro, porque ele só pede para a gente determinar um jacobiano. Então, vamos logo aqui para o quadro. Bom, por que ele está falando de jacobiano? Né? Por que de repente ele começou a falar sobre isso? Porque se você for reparar, quando você troca do sistema de coordenadas retangulares para cilíndricas, o que você está fazendo, na verdade, é o quê? É uma mudança de variáveis. Porque antes você tinha as variáveis x, y, z, e agora você tem r, θ e z. Então, toda vez que você tem uma mudança de variáveis, você pode, faz sentido você calcular o jacobiano. Para você calcular o jacobiano, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever x, y e z em função das novas coordenadas. Só que isso a gente já fez lá no primeiro quadro, eu só vou repetir aqui agora. Então, nós já sabemos, em coordenadas cilíndricas, que o x é igual a r cosseno, que o y é igual a r seno e que o z é igual a z. Então, eu fiz essa mudança de variáveis. Ah, professor, mas o senhor não mudou o z. Não tem problema. Não deixa de ser uma mudança, até porque o x e y mudaram. Então, eu estava com as coordenadas x, y e z, e agora eu passo a ter as coordenadas r, θ e z. Então, o primeiro passo é esse, é você escrever x, y e z em função das novas coordenadas. O segundo passo agora é você montar a matriz, nossa matriz jacobiana. Como é que você monta essa matriz? Note que agora você tinha 3 variáveis e você mudou para 3 variáveis. Então, a sua matriz jacobiana agora já não vai mais ser 2 por 2, vai ser 3 por 3. Então, eu vou primeiro escrever aqui como é essa matriz. Ó, a notação que a gente estava usando era essa daqui, né? Era DROM, x, y, z, DROM, r, θ e z. Mas não se preocupe, isso aqui é só uma anotação, só estou dizendo que eu vou calcular o jacobiano quando eu mudo as coordenadas de x, y e z para r, θ e z. Só que, na verdade, isso daqui é o determinante de uma matriz. Que matriz é essa? Eu vou derivar x em relação a r, eu vou derivar x em relação a θ e eu vou derivar x em relação a z. Isso vai ser a minha primeira linha dessa matriz. Então, eu vou colocar aqui derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a θ e derivada de x em relação a z. Na segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa, só que com y. Então, eu vou derivar y em relação a r, a θ e a z. Então, vou escrever aqui, derivada de y em relação a r, derivada de y em relação a θ e, por último, derivada de y em relação a z. Na última linha, eu vou escrever a derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ, derivada de z em relação a z. Pode parecer esquisito agora, mas é isso mesmo, a gente vai colocar. Então, derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ e derivada de z em relação a z. Então, essa é a nossa matriz. Então, o primeiro passo, escrevi x, y e z em função de r, θ e z, que são as coordenadas cilíndricas. Segundo passo, montei aqui a minha matriz jacobiana. Terceiro passo, note que essa matriz ela é composta por derivadas parciais. Então, eu vou calcular essas derivadas parciais. Vou fazer isso aqui no outro quadro. Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar a calcular.
Então, vamos calcular a primeira linha aqui, ó, que são as derivadas parciais de x. Então, ó, o x ele é r vezes cosseno θ. Então, quando você deriva isso daqui, que é r cosseno θ, em relação a r, quanto é que dá essa derivada parcial? Cosseno θ. Né? Isso aqui é constante, só deriva isso daqui, vai ficar cosseno θ. Então, aqui, ó, cosseno θ. Agora, eu vou derivar o x em relação a θ. Então, quando eu derivo isso aqui em relação a θ, fica quanto? Você vai derivar só o cosseno, a derivada é menos seno, então vai ficar menos r seno θ. Então, aqui eu coloco menos r seno θ. Aí, aqui e agora, ó, eu vou ter que derivar x em relação a z. Aí você já começa a ficar preocupado. Você já começa a falar, nossa, e agora? Eu não sei o que fazer, travei, já não gostei desse sistema aqui, não gostei, preferia outro, preferia um que aparecesse aqui o z. Gente, mas na verdade a gente está se preocupando à toa, né? Porque, ó, professor, como é que eu vou derivar x em relação a z se o z nem aparece aqui? Justamente, isso não é problema, isso é solução. Né? Isso é coisa boa para a gente. Porque se o z não aparece aqui, é porque x não está em função de z. Se ele não está em função de z, quando eu derivo isso aqui em relação a z, isso aqui para mim é constante. Qual é a derivada da constante? É zero. Então, na verdade, essa terceira derivada aqui é zero, que vai aparecer aqui na minha matriz. Agora, eu vou derivar em relação a y. Lembrando que o y é r seno θ. Derivando em relação a r, eu vou derivar só o rzinho aqui, vai ficar seno θ. Derivando em relação a θ, o r é constante, vou preservar ele, vou derivar só o seno, vai ficar cosseno. Então, ó, repetindo aqui vai ficar seno θ, aqui vai ficar r cosseno θ, e quando eu for derivar o y em relação a z, o z não aparece aqui. Então, a derivada vai ser zero. Aí eu coloco o zero aqui. Agora, vamos derivar o z. Aí você fala, e agora que o z é igual a z? O que eu faço? Mais uma vez, isso não é problema, isso vai nos ajudar, na verdade. Porque, olha só, z é igual a z. Então, quando você deriva z igual a r, deriva z em relação a r, o z não está em função de r. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero. E eu coloco o zero aqui. Agora, eu tenho que derivar z em relação a θ, mas ele não está em função de θ. Então, isso vai dar quanto? Zero de novo. Tem mais um zerinho aqui, ó. E, por último, vou derivar z em relação a z. Qual é a derivada de z em relação a z? É 1. Então, vai ficar 1 aqui. Então, agora que eu calculo as derivadas parciais, o próximo passo é calcular o determinante. Para isso, você pode usar a maneira que você quiser. Eu vou fazer aquela maneira que a gente vem lá do ensino médio, né? Então, eu vou repetir aqui as duas colunas para cá. Então, aqui a coluna é cosseno θ, seno θ e zero. A segunda coluna é menos r seno θ, r cosseno θ e zero. E a última coluna, só as duas, né? Acho que eu já ia repetir a terceira. Está aqui. Tá, e agora o que eu faço? Bom, eu vou multiplicar de cima para baixo, aqui, ó, nessas diagonais. Só que quando eu faço isso, você já percebe o seguinte, né? Ó, aqui vai dar cosseno vezes r cosseno vezes 1. Então, vai ficar r cosseno ao quadrado. Então, coloco aqui r cosseno ao quadrado. Só que quando eu multiplicar aqui, ó, esse vezes esse, vai dar zero. Então, não vou colocar nada. Aqui é a mesma coisa, ó, vai dar zero. Zero vezes seno vai dar tudo zero. Então, não vou colocar mais nada. Então, agora eu vou multiplicar de cima para baixo. Nesse sentido aqui. Só que quando eu faço isso, ó, de novo, aqui já deu zero. Aqui também deu zero. Só sobrou aqui. Então, vai ficar menos da fórmula do determinante. 1 vezes seno vezes menos r seno. Então, o menos daqui, com esse menos, vai ficar mais. Coloco já um mais aqui. E aqui vai ficar r seno ao quadrado. Então, r seno ao quadrado. Lembrando, gente, que o jacobiano, ele exige que você coloque o módulo aqui. Mas aí, nesse caso, eu já não coloquei porque já vai dar aqui um termo positivo. Então, agora, o que eu posso fazer? Posso colocar o r em evidência. Quando eu coloco o r em evidência, aqui fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que nós já estamos cansados de saber que isso daqui
vale 1. Então, o nosso jacobiano aqui ficou R, que na verdade é o mesmo jacobiano das coordenadas polares, como a gente já estava acostumado. Então, você percebe que quando você for fazer a mudança de variável, pelo menos para o sistema de coordenadas cilíndricas, aquele jacobiano lá, que era o R, vai continuar sendo R. Então, pelo menos nisso, você não tem algo assim para se confundir. Vai continuar sendo o R. O que perde um pouco a graça, né? Porque a gente queria sempre um jacobiano diferente, para ficar mais divertido. Mas, por enquanto, a gente vai ficar com o mesmo jacobiano. Então, o jacobiano é R. Com isso, a gente finaliza essa parte e agora sim, a gente vai calcular integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai voltar aqui para o nosso slide. Como é que fica, então, a mudança para coordenadas cilíndricas em integrais triplas? Então, olha só. Digamos que você tem uma transformação que leva uma região B do espaço R, θ, Z para uma região E do espaço X, Y, Z por meio das coordenadas cilíndricas. Então, ó, se você for trocar as coordenadas cartesianas ou retangulares para coordenadas cilíndricas, no lugar do X você vai colocar R cosseno, no lugar do Y você vai colocar R seno e no lugar do Z você vai colocar Z. Então, aqui, ó, x ainda é r cosseno, y é r seno e o z continua sendo z. Só que cuidado, além de você trocar, né, dessa forma aí, x, y, você não pode esquecer aqui, ó, do jacobiano. Então, não importa o que aconteça, se você mudou para coordenadas cilíndricas, esse rzinho aqui, ele tem que aparecer. E você não pode esquecer, senão você vai ter um erro na sua questão. Porque não esqueça que esse jacobiano, ele é responsável por ser o nosso fator de correção. Porque antes você estava numa região de integração e agora você está em outra região. Então, para que não haja problema, você tem que ter uma correçãozinha ali para garantir que o valor da integral continua sendo o mesmo. Porque não esqueça que não importa o sistema que você usar, o valor da integral tem que ser o mesmo. Porque o volume ou qualquer coisa que você estiver calculando é a mesma coisa, você só mudou as coordenadas, mas os pontos ali da sua superfície são os mesmos. Então, o resultado aí tem que dar igual. Então, por isso tem que ter esse fator de correção aqui, que é o nosso jacobiano. Bom, então agora, gente, com isso, a gente finaliza o conteúdo de hoje, né? E agora a gente vai para a parte principal, que é treinar essa mudança de variáveis. Então, o primeiro exercício é esse daí. Um sólido se encontra abaixo do plano z igual a 9 e acima do paraboloide z igual a x² mais y ao quadrado. Calcule o volume do sólido. Aqui, eu vou aproveitar que a gente tem um tempo razoável e a gente vai comparar como é que seria você integrar normalmente usando coordenadas retangulares e como seria calculando as novas integrais, que agora é coordenadas cilíndricas. Tá? Então, a gente sempre vai fazer a comparação em todas as questões que a gente for resolver hoje. E sempre desenhando o sólido, obviamente. Então, a gente vai começar com esse exercício. Vou fazer lá no primeiro quadro. Perceba, gente, que para integrar as triplas, né, a gente está toda hora usando gráficos de superfície, gráficos de funções de duas variáveis. Então, se você não lembra, é bom você revisar essa aula, porque a gente está usando muito isso aqui. Só vou colocar aqui as informações da questão. Então, ele diz que o nosso sólido está abaixo do plano z igual a 9, então ele me dá a superfície z igual a 9, ele me dá a superfície, que ele já diz que é um paraboloide, né? Ele não precisava nem falar, porque a gente já deveria saber também. Tá, então, vamos lá. Essas são as únicas informações que ele dá para a gente. Nessa questão, ele pede o volume. E a gente aprendeu na aula passada como é que você calcula volume de um sólido, usando integrais triplas. Então, na verdade, para você calcular o volume, basta você calcular uma integral tripla dessa região, integrar com o integrando sendo a função unitária, a função 1. Então, na verdade, ó, ele quer o quê? Ele quer um volume. Então, volume é a integral tripla dessa região aí, está chamando de uma região E, da função 1.
Então, na verdade, o trabalho que a gente vai ter aqui é de achar que região é essa daqui. Depois que a gente achar a região, a gente vai achar os intervalos de integração e aí você pode calcular, então, o volume do seu sólido. Então, ó, o principal dessa questão é o seu desenho, é você enxergar essa região. A dica que ele nos dá é que a nossa região está acima desse gráfico aqui e abaixo desse gráfico. Então, para você saber a sua região, você tem que saber o gráfico dessa função e dessa função, que é o que nós vamos fazer agora. Então, eu venho aqui, desenho o meu espaço, coloco aqui os eixos x, y e z. A primeira superfície que eu vou desenhar é essa daqui, que ele já me diz que é um paraboloide, né? Então, na verdade, ó, se eu for fazer a projeção no plano YZ, eu zero o x, e aí eu vou ter z igual a y ao quadrado, eu vou ter uma parábola. Se eu fosse fazer as curvas de nível, eu ia ver que as curvas de nível são circunferências. Então, no final, essa superfície aqui ia me dar esse desenho, que é o desenho do paraboloide. Então, nós estamos com essa superfície. Agora, vamos olhar para o segundo. O segundo aqui é z igual a 9. Gente, mas isso aqui é o gráfico do quê? De um plano. Em especial, é um plano inclinado ou não? Não, não é inclinado, porque z é sempre constante. Então, é um plano paralelo ao chão, paralelo ao plano XY. Então, eu vou desenhar esse plano. Vou desenhar ele aqui. E, obviamente, que o nosso paraboloide, ele cresce ao longo do eixo Z. Então, o nosso plano, ele está o quê? Ele está cortando o paraboloide. Uma hora tem essa interseção entre eles. Então, perceba ó, que quando esse plano aqui, ele corta o paraboloide, ele forma justamente isso aqui, ó, uma circunferência. Então, essa circunferência que ele forma aqui, tenho que projetar ela no plano XY, para eu entender quais são os meus intervalos de integração. Então, eu tinha um paraboloide e eu tinha o plano cortando o paraboloide. Então, lembra que toda vez que você vai calcular uma integral tripla, e principalmente quando você não está numa caixa retangular, porque aqui você vê que você não está numa caixa retangular, você precisa determinar que tipo de integral é essa que você está trabalhando, se é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, e depois você tem que projetar, fazer a projeção da interseção, ou seja, da sua região, no plano. Nesse caso aqui eu vou projetar no plano XY. Então, quando o meu paraboloide é cortado por esse plano, ele forma uma circunferência. Essa circunferência eu vou projetar aqui no plano XY. Vou até usar outra cor. Então, ó, quando eles se encontram, eles formam bem aqui uma circunferência. Então, esse daqui, basicamente, é o nosso desenho. Tá, então, agora que a gente tem isso daí, a gente vai poder dizer mais ou menos não, a gente vai poder dizer exatamente que é a nossa região de integração, que são nossos intervalos. Porque até então, essa daqui é a primeira etapa, é você fazer o desenho. Já fez o desenho, você vai falar, professor, já entendi qual é o desenho. Agora a pergunta é, e qual é os intervalos de integração? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Gente, lembrando o seguinte, primeiro, que região que eu estou integrando? É a região que está acima do paraboloide e abaixo do plano. Então, o formato do nosso sólido é como se fosse um vaso, digamos assim. Então, na verdade, o nosso sólido é isso daqui, né? É essa parte aqui todinha, que está acima do paraboloide e abaixo do meu plano. Isso daqui, gente, a gente caracterizaria como uma região do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Vocês lembram? Quarta-feira, aula passada. Tipo 1. Por que tipo 1? Porque eu vou olhar para o z está entre duas funções que dependem de x e y. Isso caracteriza uma função do tipo 1. Então, se eu fosse usar aqui coordenadas retangulares, eu já ia saber que o z, ele está entre duas superfícies. Ele está acima do paraboloide, que é esse gráfico bem aqui, x² mais y², e ele está abaixo do plano, que é o plano z igual a 9. Está aqui. Aí,
eu calculei a interseção desse parabolóide com esse plano. Toda vez que você falar de interseção, é quando você iguala. Nesse caso, eu tenho que igualar o z. Eu igualo esse z com esse z. Ou seja, eu vou igualar x² mais y² igual a 9. Quando você faz isso, o que você vai ter? Aqui embaixo, ó, x² mais y² igual a 9. Isso aqui é a equação do quê? Circunferência, centro na origem e raio 3. Então, na verdade, essa projeção aqui de baixo é uma circunferência de raio 3 e centro na origem. Então, se é uma circunferência, como é que vai ficar o intervalo de y e de x? Isso eu sei que você já deve estar pensando, professor, mas aqui, já que é uma circunferência, eu já vou passar para coordenadas polares. Tudo bem, mas só para a gente fazer uma comparação, vamos dizer que a gente não ia passar para coordenadas polares. Como é que ficaria o intervalo de x e de y nesse caso? Então, vamos olhar só para o plano xy. Então, olha só no plano xy, eu tenho uma circunferência de raio 3. Eu tenho essa região aqui. Então, vocês concordam comigo que eu poderia escrever o y entre essas duas funções aqui, ó, entre menos raiz de 9 menos x² e mais raiz de 9 menos x²? O que eu fiz aqui? Eu dividi a minha circunferência, que é a equação desse daqui, em duas semicircunferências. A primeira semicircunferência é essa aqui da parte de cima e a segunda é a de baixo. E eu percebo que o y está acima dessa semicircunferência e abaixo da semicircunferência. Isolando o y aqui, vai ficar mais ou menos raiz de 9 menos x², que é o que apareceu aqui. Então, nesse caso, o z está entre essas duas funções, o y está entre essas duas funções e o x está entre menos 3 e 3. Então, isso daqui formaria já a minha integral tripla. Como é que ficaria nesse caso? O volume seria uma integral tripla. O z, eu teria que começar com o z, que é do tipo 1. Então, o z está entre x² mais y², e aqui é 9. O y está entre menos a raiz de 9 menos x² e mais a raiz de 9 menos x². E o x está entre menos 3 e 3. A função que a gente vai integrar é a função 1. Então, vai ficar só dz, dy, dx. Então, olha que legal. Vocês iam gostar de calcular essa integral aqui? Não, né? Acho que a maioria não ia gostar. Então, nesse caso, você olharia e falaria assim, bom, então eu acho que eu vou mudar as coordenadas. E aqui eu vou mudar para coordenadas cilíndricas. Uma dica, tá, gente? Quando é que normalmente você usa coordenadas cilíndricas? É quando você tem uma simetria ao longo de um eixo. Então, por exemplo, se você reparar, o nosso sólido ele tem uma simetria ao redor do eixo Z. Tá? Então, nesse caso, é um indício para a gente de que seria bom a gente usar coordenadas cilíndricas. Mas poderia ser também uma simetria ao longo do eixo Z, ou ao longo do eixo Y, ou ao longo do eixo X também. Então, seria uma dica de que talvez coordenadas cilíndricas seria a melhor opção. Mas tá, então vamos passar para coordenadas cilíndricas, né? Isso aqui seriam coordenadas retangulares. Vou até escrever aqui. Em coordenadas, vou abreviar. Em coordenadas retangulares. Agora a gente vai escrever a mesma coisa, só que em coordenadas cilíndricas. Eu não coloquei aqui, mas é importante falar que esse daqui é a altura 9. Gente, então vamos lá. Eu quero passar para coordenadas cilíndricas. Como é coordenadas cilíndricas? Eu tenho que escrever x e y em coordenadas polares. Então, olhando aqui para o meu plano xy, eu tenho aqui uma circunferência. Centro na origem, raio 3, tem um disco. Então, em coordenadas polares, quanto é o r e o θ? O r está entre quanto e quanto?
Entre 0 e 3. E o θ? Entre 0 e 2π. Então, aqui, ó, agora, a mesma coisa, o mesmo sólido, só que em coordenadas cilíndricas. Então, o R está entre 0 e 3, o θ está entre 0 e 2π, e o Z? O Z não muda, o Z continua a mesma coisa, não vou mudar o Z. Mas, ó, o Z, ele está entre isso daqui e isso daqui. Mas agora eu não vou mais escrever x e y, eu vou escrever R e θ. X quadrado mais y quadrado em coordenadas polares é igual a quanto? R quadrado. Então, em coordenadas cilíndricas, o Z está entre R quadrado, e o 9 continua como 9. Então, esses aqui são os nossos novos intervalos. E eu vou representar isso agora na integral. Então, ó, o meu volume, ele vai ser integral tripla. O meu Z está entre R quadrado e 9. O meu R está entre 0 e 3. E o meu θ está entre 0 e 2π. Aqui era a função 1. Mas como eu mudei para coordenadas cilíndricas, agora vai ficar só o jacobiano aqui, que é o R. Eu estou integrando primeiro em relação a quem aqui? Aqui, ó, estou integrando primeiro em relação a quem? Primeiro em relação a R? Não, né? Nem θ, é o Z. Muito bem. Então, Z, depois R, depois θ. Claro que o R e o θ eu poderia trocar, né? Mas aqui, ó, o Z está em função de R. Então, o Z obrigatoriamente tem que vir antes do R. E aqui, essa é a nossa nova equação, a nossa nova integral. Então, vocês preferiam essa daqui, né, a nossa nova, ou essa daqui que estava antes, né? Ó, essa daqui com raiz, não sei o quê. Essa daqui acho que ia trazer mais diversão para a gente, mas como o assunto hoje é coordenadas cilíndricas, então agora a gente vai ficar com essa daqui. A gente vai resolver essa integral. Bom, então para resolver essa integral, note que primeiro eu vou integrar em relação a Z. Aqui eu nem tenho Z, eu só tenho R. Então, R para mim seria uma constante. Então, uma constante integrando em relação a Z, vai ficar a constante vezes Z. Vou continuar para cá. Então, o meu volume vai ficar igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3. Aí aqui eu já integrei, então vai ficar R vezes Z. Só que eu tenho que aplicar os intervalos de integração, que é R quadrado até 9. Depois que eu aplicar esses intervalos, eu ainda vou integrar em relação a R e em relação a θ. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, R. Aí agora, no lugar do Z eu coloco 9, fica 9. Menos, no lugar do Z eu coloco R quadrado. Então, está aqui R quadrado. Vou integrar em R, depois vou integrar em θ. Gente, vocês estão vendo o θ aqui? Ele está aparecendo? Não, né? Então eu já vou dividir em duas integrais. Então, meu volume vai ser integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 3. Aqui eu vou logo distribuir, vai ficar R vezes 9, 9R, menos R vezes R quadrado, R ao cubo. E aqui eu vou integrar em relação a R. Pois bem, aqui ó, a integral de dθ é o próprio θ. Vai ficar θ de 0 a 2π. Aqui agora, eu vou integrar esse 9R, vai ficar R quadrado sobre 2. Vai ficar 9 sobre 2, R ao quadrado. E aqui a integral é menos R à quarta sobre 4. Vou aplicar agora no intervalo de 0 a 3. Bom, então o meu volume vai ser igual. Aqui vai ser 2π, né? Quando eu colocar 0 vai ser 0, então é 2π. Coloco 2π aqui. Aqui eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 9 é 81. Vai ficar 81 sobre 2. Menos. Aqui, coloco 3 também. 3 à quarta, que é 81 também. Então, 81 sobre 4. Vou colocar aqui 81 sobre 4. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, fica assim por enquanto. Tirei meu MC, que é 4. Então, vai ficar 2π
sobre 4. 4 dividido para 2 é 2, então vai ficar 2 vezes 81. 2 vezes 81, menos 4 dividido para 4 é 1, então aqui vai ficar só 81. Simplifico, aqui vai ficar 2. E aqui eu tenho 2 vezes 81 menos 1 vezes 81. 2 menos 1 é 1. No final vai ficar 81 sobre 2 π. Isso aqui é um volume, então eu coloco unidade de volume. E aqui eu finalizo a minha questão. Então, gente, alguma dúvida aqui? Vocês entenderam como foi que a gente mudou as integrais, né? Qual é a diferença? Ah, você pode perguntar assim, professor, mas se eu quisesse, eu poderia calcular por essa integral aqui, ia dar o mesmo resultado? Sim, ia dar o mesmo resultado. Você poderia fazer, né? No final, você ia integrar em relação a z. Ia ficar 9 menos x² mais y². Depois você ia integrar em relação a y. Aí já, só que aí ia dar um trabalho maior aí para você, né? Ficou muito mais simples a gente colocando em coordenadas cilíndricas. Bom, vamos resolver agora mais uma questão. Exercício 2. Um sólido está contido no cilindro, aí ele me dá a equação do cilindro, abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto até o eixo do cilindro. Calcule a massa desse sólido. Muito bem, então, vamos colocar aqui as informações que ele nos deu. Vou usar aqui o terceiro quadro. Até que nessa daí tem bastante informação para a gente. Tá, ele diz que o nosso sólido está contido no cilindro. O cilindro é x² mais y² igual a 1. Ele diz que ele está abaixo do plano z igual a 4. E ele diz também que está acima do paraboloide 1 menos x² menos y². Aí ainda fala da densidade, fala que a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Ele quer que eu calcule a massa desse sólido. Então, vamos para o quadro agora, que a gente só vai explicar algumas coisas para vocês primeiro. Então, ó, primeiro ele quer a massa do sólido. Nós já aprendemos que se você quer calcular a massa, você vai calcular a integral tripla da função densidade. Então, isso aqui você já lembra, né, que massa vai ser a integral tripla sobre essa região aí, que a gente não sabe exatamente como ela é, ele só me deu algumas dicas, da minha função densidade. Então, é isso daqui. Só que tem um porém. Ele não me dá diretamente, que é a minha região, essa região de integração. A gente que vai ter que descobrir desenhando os gráficos. E ele também não me dá tão diretamente assim a minha função densidade. O que ele diz é que a minha densidade em um ponto é proporcional à distância desse ponto até o eixo z. Então, vamos tentar entender primeiro como é essa função densidade. Então, olha só, eu tenho aqui o plano x, y, z. Aí, digamos que eu tenho um ponto bem aqui, ó, ponto P. Aí ele está me dizendo que a densidade é proporcional à distância do ponto até o eixo z. Quando ele diz que é proporcional, é porque tem uma constante ali, que eu posso chamar de constante k. Agora, é proporcional ao quê? A distância desse ponto até o eixo z. Como é que eu calcularia a distância de um ponto até o eixo z? Então, a distância do ponto até o eixo z seria algo mais ou menos assim. Então, na verdade, eu teria que calcular essa distância aqui. Como é que eu calcularia essa distância? Vocês concordam comigo que essa distância é a mesma dessa daqui, ó? Se eu projetasse esse meu ponto P, como a gente normalmente faz, né? A gente projeta ele aqui no plano XY, que a gente chama de P'.
Mas vocês concordam comigo que a distância desse ponto P até o eixo Z é a mesma distância do ponto P' até o eixo Z? Já que isso aqui é só a projeção desse no plano XY, mas se você reparar, ó, eu só estou deslocando para cima e para baixo, então eu não estou mudando a minha distância até o eixo Z. Então, essa distância aqui é a mesma dessa. Essa distância aqui, a gente está acostumado a chamar ela de R. E como é que a gente calcula R mesmo? Ou seja, como é que você calcula a distância de um ponto até a origem? O nosso R, não é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado? Você tem um ponto lá no plano XY. Você quer calcular a distância desse ponto até a origem. Você não faria isso daqui? Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado? Então a minha densidade XYZ, ela é proporcional, ou seja, uma constante de proporcionalidade aqui, K, ela é proporcional à distância do ponto até o eixo Z, que é dado por essa fórmula aqui. Então, é K vezes raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, pronto, já descobrimos qual é a nossa função de densidade. Falta agora descobrir o quê? Qual é a nossa região, quem é o nosso sólido, né? Quem é sólido E, que ele está dizendo aí. Então, a gente vai tentar fazer aqui do lado. Aliás, vou apagar isso aqui, que eu vou precisar de espaço. Vamos fazer aqui cada um dos sólidos que ele nos deu aí. Tenho aqui x, y e z. O primeiro sólido que eu vou fazer é esse daqui, que ele já me diz que é um paraboloide. Como é esse paraboloide? Porque ele está meio estranho, né? Porque a gente está acostumado a ver um paraboloide x quadrado mais y quadrado. Só que isso daqui a gente já até fez em sala, na verdade. Porque se eu colocar o menos em evidência, eu percebo que o meu z ele é 1 menos x quadrado mais y quadrado. Se eu não me engano, caiu até na lista semanal de vocês uma questão que nem essa daqui. Então, olha só, se a minha função z fosse só isso daqui, ó, x quadrado mais y quadrado, então o gráfico seria um paraboloide tocando a origem, com cavidade para cima. Então, se fosse só isso daí, o nosso gráfico seria assim. Seria isso daqui. Só que tem um menos na frente do parêntese. Esse menos, ele vai inverter nosso paraboloide. Então, ao invés de ficar para cima, com cavidade dele vai ficar para baixo. Vai ficar assim. Só que, além da gente inverter o paraboloide, a gente ainda vai somar mais um. Quando você soma mais um, o que você está fazendo? Você está deslocando no eixo Z uma unidade. Então, é como se você estivesse pegando este paraboloide bem aqui, ó, e deslocando ele uma unidade para cima. É isso que a gente está fazendo. Então, essa superfície, ela seria algo mais ou menos assim. Onde bem aqui é 1. Então, esse é o nosso paraboloide. Quando o paraboloide, olha só, quando o paraboloide ele corta o plano XY, o que é o plano XY? É quando z igual a 0. Quando z igual a 0, vai ficar x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, quando o paraboloide ele corta o plano XY, ele forma uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, bem aqui, ó, o raio é 1 também. Por que isso é importante? Porque olha aqui é a minha outra superfície. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Isso aqui ele já me diz na questão, isso aqui é um cilindro. Porque, além da circunferência estar aqui, o eixo Z está livre. Então, isso aqui é a equação de um cilindro. Então, eu vou desenhar agora o cilindro aqui. Só que o cilindro, deixa eu pegar aqui outra cor. Esse cilindro, ele tem uma circunferência na origem e raio 1, só que agora eu só projeto essa circunferência ao longo do eixo Z. Então, ó, já fiz meu paraboloide, é esse daqui. Já fiz o meu cilindro, é essa daqui. Note que, nesse caso, tanto o cilindro quanto o paraboloide, eles cortam o plano XY formando a mesma circunferência. Poderia não ser, né? Poderia ter um
um raciocínio a mais aqui. Mas nesse caso não, eles cortam aqui no mesmo, formando o mesmo desenho, né, mesma circunferência, por isso que tem, digamos, essa parte aqui, que eles acabam fazendo a mesma figura. Tá, então já tenho meu cilindro, já tenho meu paraboloide, só falta agora meu plano. Só que isso aqui é um plano, né? E é um plano que é paralelo ao plano XY, já que aqui z igual a 4. Então agora para esse, eu vou fazer só aqui um plano. E obviamente que o plano ele vai cortar o meu cilindro bem aqui na altura z igual a 4. Então olha só, eu coloquei 3 superfícies aqui. Quem é a nossa figura final? Ele diz na questão que a nossa figura está dentro do cilindro, ou seja, não está do lado de fora, está aqui dentro, está acontecendo aqui dentro a minha figura. Além disso, está acima do meu paraboloide, acima, e abaixo do meu plano. Então, a nossa figura, ó, ela ocorre por aqui. Ela está acontecendo por aqui. Isso daqui é a nossa figura. Aí você pode dizer, professor, mas por que ele usou o cilindro aqui? Porque se não tivesse cilindro, eu não ia ter uma região limitada. Então, o cilindro ele serve para limitar a minha região, para eu conseguir obter um sólido. Então, esse daqui é o nosso sólido, essa aqui é a nossa figura. Deu para entender, gente, como foi que a gente chegou até aqui? Então, você tem que lembrar o seguinte, eu não sei nada ainda. Começa a desenhar. Desenho o cilindro. Aqui, ó. O que ele me deu? Isso aqui. O que é isso aqui? Um cilindro. Desenho o cilindro. O que é isso aqui? Um plano. Desenho um plano. Aí, o que é isso aqui? Um paraboloide invertido, deslocado. Desenha tudo. Quando você desenhar tudinho, né, se você desenhar direitinho, pelo menos fazer um esboço bom, você já vai começar a enxergar melhor que figura você está integrando, qual é a sua região. Tá, agora que nós fizemos isso, agora que nós já sabemos aqui como é o formato da nossa região, então qual é o próximo passo? O próximo passo é dizer quais são as limitações. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, essa região aqui, você classificaria ela como região tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Tipo 1 de novo, né? Já que é o meu Z, ou é ao longo do eixo Z que a minha figura acontece. O meu Z está entre duas funções. Tá, o Z está entre quais funções? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O meu Z, ele está acima do paraboloide. A equação do paraboloide é essa daqui. Então, é 1 menos x² menos y². E o Z está abaixo do plano. O plano é 4. Então, coloco o 4 aqui. Tá, mas e o meu y e o meu x? Bom, já que isso aqui é uma região do tipo 1, eu tenho que olhar para a minha projeção. Qual é a projeção dessa figura no plano XY? Só que quando eu olho para o plano XY, a minha projeção é uma circunferência. Né? Tanto que se eu colocar bem aqui, a minha projeção, se eu colocar aqui só o plano XY, e olhar para a projeção dessa figura no plano XY, eu vou ter justamente uma circunferência, ou melhor, um disco, sempre na origem, raio 1. Então, nesse caso, mais uma vez, o meu y ele vai estar entre essas funções aqui, menos raiz de 1 menos x², e a função mais raiz de 1 menos x². Professor, eu não entendi como foi que o senhor chegou aqui. É só você olhar para a equação da circunferência. A equação da circunferência é x² mais y² igual a 1. Isola o y, vai ficar y igual a mais ou menos raiz de 1 menos x². Ou seja, a nossa região está acima dessa função aqui, que é menos raiz de 1 menos x², e está abaixo dessa função aqui, que é a função mais raiz de 1 menos x². Então, isolando o y, eu consigo dividir em duas semicircunferências, e aqui eu consigo as minhas limitações para y. Bom, e para finalizar essas limitações, só falta falar para x. Só que x está entre constantes, né? Ou seja, menos 1 e 1, que é justamente até onde a minha circunferência vai. Então, eu descobri qual é a limitação para z, qual é a minha limitação para y, qual é a minha limitação para x. Como é que ficaria, então, a nossa integral se a gente fosse calcular por coordenadas cartesianas? Como é que ficaria?
Bom, eu usaria... Então, olha só, a nossa massa seria a integral tripla, onde em z está entre 1 menos x² menos y², e aqui 4. O y está entre menos raiz de 1 menos x² e mais raiz de 1 menos x². E o meu x está entre menos 1 e 1. Quem é a minha função densidade? É a função k vezes raiz quadrada de x² mais y². Eu estou integrando primeiro em relação a quem aqui? Nessa integral? A z, depois y, depois x. Então, ó, se nós fôssemos a coordenadas retangulares, era essa integral aqui que a gente ia ter que calcular. Que seria legal, né? Seria interessante. Mas como a gente não tem, acho que tanto tempo assim, né, para calcular essa integral, eu vou transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas. Ok, então para eu transformar em coordenadas cilíndricas, eu tenho que transformar principalmente o x e o y. Então, eu olho aqui para a minha projeção no plano xy. Percebo que a minha projeção ela é uma circunferência, centro na origem, raio 1, isso aqui é um disco. Então, daqui eu tiro que o meu R, já que eu vou transformar para coordenadas polares, o meu R está entre quanto e quanto? Entre 0 e 1. E o meu θ? Meu θ está entre quanto e quanto? 0 e 2π. Muito bem, 0 e 2π. Ó, então, agora ficou muito mais fácil. Só falta eu descobrir para Z. Vou continuar no outro quadro. Agora, só observe o seguinte, gente, que já adianto para vocês, quero que vocês já esperam também, que quando eu passar para coordenadas cilíndricas, vai ficar muito mais fácil o nosso cálculo. Mas note que a nossa figura aqui, ela tem uma simetria, nesse caso, em relação ao eixo Z. Então, por isso que isso nos indica que as coordenadas cilíndricas talvez sejam a melhor opção para você calcular essa figura. Né? Calcular a massa, no caso, que ele está pedindo. Tá, então, vamos lá. Então, primeiro, a gente vai transformar para coordenadas cilíndricas. Bom, nas coordenadas cilíndricas, a gente já sabe o seguinte, que a gente já colocou ali, que o R está entre 0 e 1. A gente já sabe que o θ está entre 0 e 2π. O Z, ele continua como Z. O Z não vai mudar. O Z é Z. O que vai mudar são as limitações dele, caso esteja aparecendo x e y. Porque, ó, vamos voltar para cá. O Z ele está limitado entre essas duas superfícies aqui. Aqui é uma constante, então não vai mudar, vai ficar 4. Mas olha aqui, aqui está aparecendo x e y. Eu não quero que apareça x e y, eu quero que apareça r e θ. Então, quando eu transformo x para r cosseno e transformo y para r seno, coloco isso aqui ao quadrado e faço 1 menos isso, vai ficar quanto isso daqui, gente? Vai ficar 1 menos r². Porque não esqueça que isso daqui é 1 menos, parêntese, x² mais y². Mas x² mais y² é r². Então, isso daqui, em coordenadas polares, seria 1 menos r². Então, eu volto para lá. E é isso que eu vou colocar. Eu vou colocar que, na verdade, o meu z está entre 1 menos r² e aqui continua 4. Então, como é que vai ficar agora a nossa integral, nesse caso? A nossa massa vai ficar igual a uma integral tripla. Vou começar com z. O z está entre 1 menos r² e 4. Então, coloco aqui 1 menos r² e 4. O r está entre 0 e 1. E o θ está entre 0 e 2π. Agora, não esqueça que tem uma função aqui. A função era k vezes... Agora, olha só que interessante. A nossa função era raiz... Bem aqui, ó. Raiz de x² mais y².
Só que eu não vou deixar assim mais. Isso aqui eu tenho que escrever em função de r e θ. Só que a gente já sabe que raiz disso daqui é igual a quanto, gente? É igual a r, só o r. Então, ó, isso daqui tudinho é igual a r. O que faz sentido, né? Porque o r não é a distância do ponto até o eixo z, então é proporcional ao r. Então vai ficar só k vezes r, lá do outro lado. Então aqui vai ficar só k vezes r. E aqui eu estou integrando primeiro em z, depois em r, depois em θ. Ou seja, ficou muito mais simples nossa integral tripla. Você tem uma pergunta? Muito bem, obrigado. Olha, às vezes o professor esquece também. Então, ó, qual é o seu nome? O Antônio Carlos, de Engenharia Civil. Ele me corrigiu, né? Ele falou, professor, mas peraí, está faltando jacobiano. Então, o senhor já não ia tirar 10, né? O senhor ia tirar um, o quê? Meio ponto aí, sim. Então, eu já vou colocar o jacobiano. Então, só a pergunta aqui da Stephanie, né? Muito bem, diga aí, Stephanie. Tá, então a Stephanie já resolveu. Então, é isso mesmo. Então, vamos voltar para cá. Tá, então, ó, eu esqueci o jacobiano, e realmente eu esqueci, eu não estava testando vocês. Então, o jacobiano aqui deveria aparecer, então deveria ficar a função vezes r. Como já vai aparecer r vezes r, então, já que eu já esqueci mesmo, já não vai sobrar espaço para ele, então já vou colocar aqui, ó, r quadrado. Então, esta é a função que nós vamos integrar, tá? Já contando aqui com o jacobiano. Então, ainda assim, né, ainda que tenha aparecido aqui r quadrado, ainda assim, essa função ainda é muito mais fácil de calcular do que aquela anterior, né? Então, essa integral aqui ficou muito mais simples. Então, agora, a partir daqui, gente, é o que a gente já sabe fazer. Tá claro, a gente vai fazer, mas a partir daqui vocês mesmos já poderiam continuar fazendo. Então, ó, a nossa massa vai ser igual a integral de 0 a 2π de 0 a 1. Aqui, eu pergunto para vocês, isso aqui depende de z, kr quadrado? Então, não tem z. Então, vai ficar isso aqui vezes z. Vai ficar k r quadrado z. Isso aqui já é a minha integral. Então, tem que aplicar aqui os limites, que é 1 menos r quadrado e aqui 4. Depois, ainda vou ter que integrar em r, depois eu vou ter que integrar em θ. Tá, isso daqui vai ser igual. K é constante, constante mesmo. Então, já posso tirar da integral, fica aqui na frente. Então, K, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Aqui sobrou o r quadrado. No lugar do z, eu vou colocar 4. Vai ficar 4 menos, no lugar do z, eu vou colocar 1 menos r quadrado. Então, deixa eu até colocar um colchete aqui. E aqui vai ficar 1 menos r quadrado. Depois eu vou integrar em r, depois eu vou integrar em θ. Tá, agora olha só, gente. Aqui no integrando não aparece θ, de novo. Então, já vou dividir em duas integrais. Então, a minha massa ela vai ser igual a k, integral de 0 a 2π dθ. E aqui vai ficar integral de 0 a 1. Bom, vamos lá. Aqui vai ficar 4 menos 1. Então, vai ficar 3. 3 vezes r quadrado, vai ficar 3r quadrado. Aí, só que aqui, ó, o menos com esse menos vai dar mais. Então, vai ficar mais r quadrado vezes r quadrado, vai ficar mais r à quarta. Pronto, então agora é só integrar. Bom, a minha primeira integral aqui vai ficar k. Aqui você já sabe que essa integral aqui vai dar 2π, né? Vai ficar θ de 0 a 2π, então vai ficar aqui 2π. Agora aqui, a integral de 3r quadrado, r ao cubo, e aqui a integral vai ficar r elevado a 5 sobre 5. Nós estamos integrando aqui de 0 até 1. Então, a minha massa, por enquanto, está 2k vezes π. Aqui eu vou colocar 1 no lugar do r, então vai ficar 1 mais 1 quinto. 1 mais 1 quinto. Quando eu colocar 0, vai ser 0, então vai ficar assim. Bom, aqui, gente, vai ficar 6 quintos, né? Que aqui é 5 sobre 5. Então, vai ficar 2k π
vezes 6 quintos. Isso aqui vai ficar 12 sobre 5K vezes π. E como é massa, não sei se ele chegou a dizer que é quilograma, então vou colocar só aqui unidade de massa. Então, essa aqui é a nossa resposta. 12 sobre 5, a constante de proporcionalidade K vezes π. Alguma dúvida? Está tranquilo esse assunto? Diga, Stephanie. Ah, tá. Porque eu coloquei esse K? Tá. Aqui, ó, a Stephanie está perguntando para eu explicar por que aparece esse K aqui. Na verdade, isso é por causa do enunciado. O enunciado, ele diz que a densidade é proporcional a alguma coisa. Por exemplo, toda vez que você ouvir esse termo proporcional a algo, é proporcional ao tempo, é proporcional à altura, é proporcional à massa. Então, você sempre vai ter que colocar uma constante de proporcionalidade. Então, esse K aqui é só para representar que existe essa proporção. Então, por isso que ele fala assim, a minha densidade é proporcional, está aqui para representar que ela é proporcional, tem uma constante de proporcionalidade, vezes, proporcional ao quê? Proporcional à distância do ponto até o eixo Z, representado por isso daqui. Então, a minha densidade, ela é proporcional à distância do meu ponto até o eixo Z. Então, porque quando você fala que algo é proporcional, é porque algo é linear. Algo linear, assim, a função é f de x igual a vezes x, por exemplo. Então, uma coisa é proporcional a outra coisa. Você pode usar a regra de 3. Mas, matematicamente falando, dizer que algo é proporcional a outra coisa é dizer que algo é uma constante vezes essa outra coisa. É isso que a gente diz, em termos matemáticos, termos científicos. Então, na verdade, esse K aqui só veio por causa do enunciado. Ele representa uma proporcionalidade. Mas, no final das contas, você percebe que ele não entra no cálculo, porque ele é uma constante. Então, a constante ela vai ficar aqui fora. Então, dependendo da constante, é claro que ela vai mudar ali o resultado. Mas, a priori, de uma forma mais geral, ela só vai ficar aqui do lado de fora, só esperando o resultado da integral mesmo. Tá? Então, nesse caso aqui, é só para a gente ser fiel ao enunciado. Tudo bem? Então, palmas para a Stephanie pela pergunta dela. E também para o Antônio Carlos, né, que na hora ele me ajudou ali, que eu esqueci o jacobiano, né? Então, obrigado, Antônio Carlos. Palmas para o Antônio Carlos também. Bom, gente, então vamos lá, estamos chegando no final da aula, só tem mais um exercício para a gente resolver. Então, olha só o exercício aqui. Ah, sim, eu esqueci, mas eu trouxe a imagem, ó, a imagem do nosso sólido. Então, é esse daí, ó. Então, é o cilindro, aqui nós temos o paraboloide invertido, nós temos aqui o plano, tá? Então, a nossa região seria essa daqui. Perceba que aqui, ó, o z é 1 menos r quadrado, aqui em cima o z é igual a 4. Agora sim, vamos para a nossa última questão de hoje, que é essa daqui, ó. Essa aí, ela parece ser bem direta, né? Mas, na verdade, ela traz algumas complicações para a gente, né? Principalmente com relação ao desenho. Ou seja, como é que é o desenho disso daí? Na verdade, ele nem pediu o desenho, né? Mas a gente vai desenhar mesmo assim, né? Porque numa prova, poderia passar aqui essa integral. Primeira questão, faça um esboço da região de integração. Né? Então, isso que a gente vai fazer por primeiro. Então, ele só diz, calcule esta integral. Então, vamos escrever primeiro nossa integral. Então, o último exercício. Ele só pede para a gente calcular essa integral. De menos 2 a 2, menos raiz de 4 menos x quadrado, raiz de 4 menos x quadrado, e a última integral é raiz de x quadrado mais y quadrado até 2. Aqui no integrando você tem x quadrado mais y quadrado, dz dy dx. Ok, então, vamos lá, vamos tentar calcular isso daqui. Bom, se você quisesse, você não precisaria passar para coordenadas cilíndricas, você já poderia calcular aqui direto.
integrando em relação a z, ia ficar 2 menos essa raiz, só que na hora que você fosse integrar em relação a y, aí talvez você teria aqui alguns problemas para resolver essa integral. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar isso aqui para coordenadas cilíndricas. Professor, eu precisaria desenhar para passar para coordenadas cilíndricas? A resposta é não, na verdade, porque em coordenadas cilíndricas, quanto é x² mais y²? É r². Então, aqui ficaria r², vezes jacobiano, ficaria r ao cubo. Isso daqui ficaria r, ficaria de r a 2. Só que aqui, para xy, você só tinha que interpretar, né? O que está acontecendo no plano xy. Então, vamos ver. Então, ó, primeiro, eu vou começar com o plano xy. Então, imagina que eu tenho aqui o plano. Olha só o que ele está me dizendo aqui. Ele está me dizendo que o meu y, olha só, o meu y está entre as funções menos raiz de 4 menos x² e mais raiz de 4 menos x². E o meu x está entre menos 2 e 2. Gente, isso aqui é o que a gente vinha fazendo a aula inteira, né? Porque, ó, se você for pegar isso daqui, de onde vem isso daqui? Vem da equação, dessa equação aqui, ó. x² mais y² igual a 4. Ó, só você pegar, por exemplo, iguala isso daqui, y igual a raiz de 4 menos x². Eleva tudo ao quadrado, isola o 4 aqui, vai ficar isso aqui. x² mais y² igual a 4. Isso aqui te dá o quê? Uma circunferência de centro na origem, raio 2. Então, você vem, faz aqui uma circunferência, raio 2, e essa aqui seria a sua região. Então, por isso que o y ele está entre essas duas funções, porque, na verdade, essa função aqui é a semicircunferência de baixo. E essa função é a semicircunferência de cima. Então, o y está entre essa, que é a de baixo, e essa daqui, que é a de cima. E o x está entre menos 2 e 2, de fato, né? Como o raio é 2, ele chega até aqui, menos 2, e o máximo que ele chega aqui é 2. Então, isso daqui representa esta região. Aí vai ficar muito mais fácil para a gente, né? Porque se eu vejo que no plano XY a região é um disco, então, quando eu passar para coordenadas cilíndricas, que eu vou ter que passar isso aqui para coordenadas polares, vai ficar muito mais fácil. Porque em coordenadas polares, o R aqui vai de quanto até quanto? De 0 a 2. E o θ? De 0 a 2π. Então, aqui não tem muito mistério para a gente. Então, aqui, ó, isso aqui seria em coordenadas cartesianas, porém, se eu fosse passar isso aí para coordenadas polares, né, eu teria que o meu R está entre 0 e 2, e o meu θ está entre 0 e 2π. Tá, mas o mais legal nessa questão, ó, então daqui, por exemplo, você já conseguiria resolver facilmente essa integral. Porque no lugar aqui, ó, do y e do x, ficaria o r entre 0 e 2 e o θ entre 0 e 2π. E aqui você já conseguiria resolver toda a integral. Porém, a gente quer um pouco mais. A gente quer enxergar a minha região. Como é essa região? Então, para isso, eu vou olhar para o z, para a limitação de z. Então, note que o z... Deixa eu pegar outra cor. Vou pegar essa aqui. Note o seguinte, ó, que o meu z... ele está entre a função raiz de x² mais y² e a minha função 2. Gente, então, se eu quero enxergar a minha região, eu tenho que fazer o gráfico dessa função e o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, a gente comentou isso hoje mesmo. Isso aqui é um cone invertido. Só que, ó, aqui é a parte positiva, né? Então, ele invertido, é só na parte positiva do eixo z. Isso aqui é um plano, né? Um plano paralelo ao plano XY. Então, na verdade, como seria a nossa região? Eu tenho aqui o x, o y e o z. Eu vou fazer um cone invertido primeiro. Então, está aqui o meu cone invertido. Vou fazer um plano agora. Então, vai ficar algo assim.
Quando o plano ele intercepta o meu cone e forma essa circunferência, né, essa aqui que a gente está vendo, isso ocorre em qual altura? Na altura z igual a 2. E claro que isso projeta para mim, aqui no plano XY, isso aqui também projeta uma circunferência de raio 2. Então, na verdade, ó, a nossa região é essa daqui. A nossa região de integração, na verdade, ela é um cone invertido, só que limitado, né? Porque o plano cortou ele, então ele não vai crescer infinitamente. Então, essa é a nossa região. Então, pronto, agora que eu já enxerguei a região, na verdade, já tinha minhas regiões de integração, né, minhas limitações para integrar, agora só falta integrar. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui no último quadro. Na hora que eu for passar para coordenadas cilíndricas, note o seguinte, ó, eu tenho que dizer qual é a minha limitação para z em coordenadas cilíndricas. Então, aqui não pode mais aparecer x e y. Então, em coordenadas cilíndricas, o meu z aqui ainda é 2, porque é uma constante, mas aqui já não pode mais ser isso aqui. Isso aqui é só r, já que r é justamente a raiz de x² mais y² para aquelas relações que eles têm. Né? Ou então, se você tiver na dúvida, toda vez que você tiver dúvida, gente, só você jogar aqui x igual a r cosseno, y igual a r seno. Aí vai ficar r² cosseno ao quadrado mais r² seno ao quadrado. Usa a identidade, vai ficar só r². Raiz de r² é o r. Tá? Então, por isso que aparece o r aqui. Então, ó, agora que a gente sabe disso, vamos passar essa integral para coordenadas cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, como é que vai ficar a nossa integral? Bom, o z vai ficar entre r e 2, já colocamos aqui, né? O r está entre 0 e 2, e o θ está entre 0 e 2π. Agora, olha só, a nossa função era essa daqui. Só que em coordenadas cilíndricas, isso aqui é o r². Isso daqui é só r². Então, vai ficar r², agora o jacobiano, né, que eu não vou esquecer, r² vezes o jacobiano, que é r. E eu vou integrar primeiro em z, depois em r, depois em θ. Tá, então vamos lá. Bom, isso aqui não depende de z, então quando eu integrar em z vai ficar isso vezes z. Então, integral de 2π, integral de 0 a 2. R² vezes r é r ao cubo, então vai ficar r ao cubo vezes z. Só que o z eu ainda vou aplicar os intervalos de integração, que é de r até 2. E eu vou integrar em r, depois eu vou integrar em θ. Bem, então aqui eu vou substituir. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, r ao cubo, no lugar do z eu coloco 2, menos, no lugar do z eu coloco r. Depois ainda vou integrar em r, em θ. Mais uma vez, não aparece o θ aqui, então já vou separar em duas integrais. Isso aqui vai ser integral de 0 a 2π dθ, e ali vai ficar integral de 0 a 2. Aí eu multiplico 2r ao cubo, menos, multiplicando ali, r². Agora a gente vai calcular essas integrais. Essa daqui vai dar 2π, coloco 2π, e essa daqui vai ficar 2 vezes r² sobre 4, menos r² sobre 5. E aqui falta eu aplicar de 0 a 2. Muito bem, então isso aqui vai ficar 2π. Aí aqui, o que dá para a gente fazer, né? Eu posso cortar já esse 2 com esse 4, aqui vai ficar 2. Quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2/4, que é 16. 16 sobre 2 é 8. Aqui vai ficar 8, menos. Quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2/5, que é 32. Então, vai ficar 32 dividido para 5. Aqui eu posso tirar MMC, vai ficar 2π, o MMC é 5. Então, 5 dividido para 1 é 5 vezes 8 é 40, vai ficar 40 menos 5 dividido para 5 é 1, vezes 32 é 32. Então, para terminar,
Isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16. Então, 16 sobre 5 π. Nesse caso, ele não me falou se isso aqui é uma massa, é um volume. Não, ele só disse, calcule a integral. Então, aqui não tem unidade. Então, essa daqui já é a nossa resposta final. Bom, com isso a gente termina nossas questões. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então a gente vai finalizando por aqui. Então, obrigado pela presença de vocês. Até quarta-feira.